Olá, nós temos sido procurados com muita frequência para explicar como são feitas as contas que apuram o valor a pagar de cada morador quando um condomínio tem contas individuais, tem medição individual de água. Diante da procura, da grande procura, a Hidrotec optou por gravar 4 vídeos, esse é o primeiro, e esse primeiro trata de como as concessionárias fazem as contas. Para a gente entender o que é melhor fazer em cada caso, é preciso entender como a concessionária cobra. Nós pegamos como exemplo, para usar nesse trabalho, uma conta da Sabesp, de um prédio residencial pequeno, para facilitar o entendimento, mas praticamente todas as concessionárias do país cobram de uma maneira muito semelhante a essa. Pode variar preço, pode variar volume que o consumidor tem direito de consumir pelo valor mínimo pago, mas o método não muda muito. Então nós vamos tentar explicar, com base nessa conta da Sabesp, que nós vamos mostrando à medida que eu vou falando, e vamos ver se conseguimos deixar claro que método de cálculo é melhor aplicar. O mercado trabalha basicamente com 3 métodos. Tá? Tem alguns outros que nós já vimos, mas que não vale a pena a gente dar atenção aqui. Os principais são 3. É o método proporcional, o método onde a fórmula, a tabela escalonada de preço da concessionária é aplicada na apuração do valor a pagar de cada unidade, e o método desenvolvido pela Hidrotec, que no nosso entendimento é melhor, mas é bom deixar claro desde já também que quem manda no condomínio são os moradores. Então, a Hidrotec recomenda um método de cálculo, mas o condomínio tem liberdade de aplicar aquilo que entende ser o correto. Nós vamos passar aqui o nosso ponto de vista, por que nós entendemos que um método é melhor do que o outro e por que alguns geram alguns problemas ainda maiores do que não ter a medição individualizada. Vamos falar um pouquinho aqui de como a Sabesp faz as contas, como é que ela calcula o boleto que ela manda todo mês para os seus clientes. A Sabesp, como toda concessionária, tem um cavalete na entrada de água do imóvel, nós chamamos de medidor principal, de cavalete principal. Ela faz a leitura mensalmente e o consumo é a leitura do mês menos a leitura do mês anterior. Isso corresponde ao volume consumido no período, o volume total. Na maior parte dos prédios, ela ainda não emite conta individual, ela não sabe quem consome. Então, ela mede o consumo total do cliente e, para emitir a conta, ela procede da seguinte maneira. Ela vai pegar o volume, a leitura desse mês menos a leitura anterior, me dá um volume consumido no período. Esse volume eu vou dividir pelo número de apartamentos que tem o imóvel. Então, na conta da Sabesp, particularmente na conta da Sabesp, nós temos na parte de cima à esquerda um campo onde tem os dados do condomínio e logo embaixo está marcado aqui, no caso do nosso exemplo, 6 economias. Economias são apartamentos. Então, 6 economias significa que esse prédio, que nós adotamos como exemplo, tem 6 apartamentos. Muitas vezes tem um a mais. Às vezes tem 6 apartamentos, são 7 economias, porque dependendo de como foi feito o cadastro, a Sabesp pode considerar a área comum do condomínio como mais uma economia. O normal é que não tenha, o normal é que o número de economias corresponda exatamente ao número de apartamentos. Um pouco mais abaixo tem uma tabela, que é uma tabela que vale para esse prédio, para essa cidade, para essa região. A Sabesp tem preços, a Sabesp atende algumas centenas de municípios e em regiões muito diferentes. Então ela pratica preços diferentes em cada região. Além disso, ela pratica preço diferente para residencial, para comercial, para industrial, para prédio público, prédio misto, um empreendimento onde você tenha mais de um tipo de consumidor. Então as tabelas são muitas e isso está disponível no site da Sabesp para quem quiser conhecer. No nosso caso aqui é um prédio residencial de Santos e tem uma tabela em vigor hoje, nessa data, nós estamos em setembro de 2016, e essa tabela é praticada então para condomínios residenciais. Aqui nessa conta que nós adotamos como exemplo, nós temos um consumo
nesse último período, de 67 metros cúbicos, foi o consumo total medido no empreendimento. Para cálculo do valor a pagar nesse boleto, a Sabesp procede da seguinte maneira: ela pega esse valor, esse volume consumido no mês, divide pelo número de apartamentos para achar o valor, o consumo médio de uma unidade, aplica esse volume na tabela escalonada de preço, calcula o valor da conta de um apartamento e depois multiplica pelo número de unidades, pelo número de economias, como ela chama cada apartamento, para encontrar o valor total do boleto que ela vai emitir. Nós temos aqui o número de economias igual a 6, então são 6 apartamentos. Na tabela escalonada que a Sabesp publica no site, nós temos lá que até 10 metros cúbicos o condomínio paga um mínimo de R$ 22,38, entre 11 e 20 ele paga R$ 3,12 por metro cúbico, de 21 a 30, ou melhor, de 21 a 50, paga R$ 4,13 por metro cúbico, e acima de 50, R$ 5,60 por metro cúbico. Isso eu estou falando em custo da água. Ao final da conta, o valor apurado tem que ser multiplicado por 2 para se encontrar o valor da conta que se refere à água e esgoto. Então, no caso aqui do nosso exemplo, o condomínio consumiu no último período, no período dessa conta, 67 metros cúbicos. Então, para apurar o valor do boleto, a Sabesp pega esses 67 metros cúbicos, divide pelo número de apartamentos, que é 6, né, 67 por 6, 67 dividido por 6 é igual a 11,166. Então, o consumo médio dos apartamentos foi de 11,166. Eu vou jogar esse valor aqui, a Sabesp vai jogar esse valor aqui na tabela escalonada. Então, até 10 metros cúbicos entra na primeira faixa, que vai dar 22,38. O consumo médio foi de 11,16, 11,166. Então, tem aqui 1,166 além dos 10. Isso, o volume que ultrapassou 10, se não chegou a 20, esse volume eu vou jogar na segunda faixa. Então, 1,166 metro cúbico entra na segunda faixa, vou multiplicar por 3,12, dá 3,64, que eu vou somar com os 10 metros da tarifa mínima. 22,38 mais 3,64 dá R$ 26,02. Isso se refere à água. Logo abaixo da tabela escalonada tem aqui o volume de água vezes o fator de ajuste, vezes a economia. O fator de ajuste, esse 1 que está aqui, normalmente residencial é 1. Tá? Isso aqui varia para indústria, para comércio, para outras aplicações, não para residencial. Então, o volume de água aqui, o valor do volume de água multiplicado pelo número de economias, dá 26,02 vezes 6, dá R$ 156,12. E esse valor é cobrado novamente relativo ao esgoto. Tá? O esgoto também tem fator 1, então 26,02 vezes 6 vai dar o mesmo valor, R$ 156,12, a soma dos dois, R$ 312,24. É dessa forma que a Sabesp procede para encontrar o valor do boleto. Vê que ela calcula a conta de um apartamento e multiplica por 6 para achar o valor do boleto do mês. A concessionária procede dessa forma porque não adiantaria nada ela emitir um boleto para cada unidade. Tá? Se ela fizesse isso e uma unidade deixasse de pagar aquele boleto, ela não poderia cortar a água só daquela unidade que não pagou. Então, como não existe essa possibilidade, ela emite um boleto só. Também por economia, né? Para não estar pagando, imagine um prédio com condomínio com 1.000 apartamentos, pagar 1.000 tarifas bancárias. Então, emite-se um boleto só. Mas não podemos esquecer que esse boleto se refere a tantas contas quantos forem os apartamentos daquele imóvel. Durante décadas, nós permitimos que administradoras rateassem o valor dessa conta no condomínio como mais uma conta ordinária. Então, o valor do boleto é lançado no condomínio e cada condomínio paga de acordo com o recomendado na convenção condominial. Normalmente é por fração ideal. E aí acontecem alguns problemas, né, fáceis de perceber. Por exemplo, uma cobertura que tenha o dobro do valor de um apartamento tipo,
ela pode estar pagando o dobro da água daquele apartamento tipo e muitas vezes pode estar vazia. O fato dela ter uma área que é o dobro de uma unidade tipo, não quer dizer que ela consome o dobro da água. E depois a Sabesp não cobra dessa forma. Veja, se no lugar de emitir um único boleto, a Sabesp emitisse 6 boletos, esse prédio que eu tomo como exemplo aqui, iria desconsiderar isso, jogar fora os boletos, pegar a soma desses boletos e ratear como despesa ordinária? Não acredito. Provavelmente eles distribuiriam as contas e cada um pagaria a sua. Ora, por que nós agiríamos assim se viessem boletos separados e não agimos assim quando vem um único boleto? A situação é a mesma. São 6 contas separadas, todas iguais, só que vem tudo reunido num boleto só por conveniência da Sabesp, da concessionária. Então, isso é uma coisa que nós fazemos há muito tempo. Não é uma coisa correta, mas eu entendo também que é uma coisa difícil de resolver. Dividir isso aqui também em partes iguais, talvez não seja o ideal. Talvez não é o ideal. O consumo não é igual para todo mundo, nós sabemos disso. Então, dividir, jogar uma conta para cada apartamento, todas iguais, não é o correto. Lançar no condomínio, ratear pela fração ideal, também não é correto. Então, aí é que vem a medição individualizada. Ela vem resolver esse problema, resolve muito bem, mas medir o consumo individual só não adianta. É preciso saber fazer as contas. A conta feita de maneira errada pode atribuir a um apartamento um valor maior, enquanto para outro atribui um valor menor. Ou seja, mesmo com medição individual, um pode estar pagando a água do outro. Então é importante entender como é feita a conta e entender de que maneira você pode adotar um método que gere benefícios iguais. Isso é importante. São duas coisas importantes na medição individualizada na hora de fazer a conta. Primeiro, o valor do metro cúbico não pode mudar. Tá? A medição individualizada nos permite conhecer o volume que cada um consumiu de fato e cobrar pelo consumo real, mas não cobrar valores diferentes daquilo que a Sabesp está cobrando. O valor por metro cúbico deve permanecer o mesmo. E o benefício qualquer método que se queira aplicar, ele tem que gerar benefícios iguais. E mais uma coisa importante, ele tem que servir em qualquer situação, seja qual for o método que você queira adotar para fazer as contas e apurar o valor que cada um tem que pagar, ele não pode gerar benefício para alguns e prejuízo para outros. Ele tem que gerar benefícios iguais, senão ele não serve. Mais uma coisa ainda, ele tem que servir em qualquer situação. Aquele benefício que o método gera, ele tem que ser o mesmo em qualquer situação. Então, você quer saber se o método que você escolheu é bom ou não? Imagine a situação mais absurda que você queira, mas possível de acontecer. Se aquela situação possível de acontecer, mais absurda, se para aquela situação o método não se aplica, ele não serve. Ele tem que servir em qualquer situação. Você não pode adotar um método para cada mês, de acordo com a conveniência de quem quer que seja. O método tem que ser o mesmo, tem que todos os meses, e ele tem que gerar benefícios iguais para todos os moradores, ok? Finalizando esse primeiro vídeo, a Sabesp, só queria deixar claro que a Sabesp cobra. Sabesp, como a maior parte das concessionárias do Brasil, cobram como se fosse uma consumação de água. Você paga um determinado valor fixo, mínimo, e aquele valor te dá o direito de consumir um determinado volume. No caso da Sabesp, são 10 metros cúbicos. Então, consumir entre 0 e 10 é 10. É tarifa mínima. É como se fosse aquela consumação. Não importa se você consumiu ou não consumiu. Se consumiu bem, se não consumiu, precisa pagar do mesmo jeito. Então, todos têm obrigação de pagar tarifa mínima. Todos aqueles que consomem abaixo de 10 têm obrigação de pagar tarifa mínima de 10, porque a concessionária está cobrando isso. No caso da Sabesp, ela está cobrando isso de cada um. Só que a Sabesp, quando não tem medição individualizada, quando não tem contas individuais, a Sabesp não sabe quem está consumindo o quê. Ela mede o principal, ela mede a soma. Então, sendo assim, é como se você estivesse num bar com um amigo, os dois tivessem que pagar uma dada consumação de qualquer valor, e um desses amigos, você consumiu
aquilo que a consumação lhe daria o direito de consumir e o seu amigo não consumiu nada. Você troca de comanda com ele, continua consumindo na comanda dele e no final, se você souber que consumiu 50% da comanda dele, você paga, na saída você paga a sua e mais 50% da dele. Ele só vai pagar 50%. Então, quem consumiu nesse caso de fato, acaba gerando uma economia para quem não consumiu. Isso é possível de fazer, é uma das fórmulas que nós vamos discutir no final. Bom, isso era o que nós pretendíamos comentar aqui a respeito da forma como a concessionária faz as contas e apura o valor desse boleto, das contas individuais e da soma das contas que equivale ao valor desse boleto. A partir daqui, nos próximos filmes, nos próximos 3 filmes, nós vamos comentar a forma, os métodos de cálculo das contas individuais. Espero que isso ajude e a Hidrotec está à disposição para atender quem quer que seja, no sentido de eliminar as dúvidas, de auxiliar, no sentido de se encontrar a melhor solução para que a medição individualizada seja efetivamente uma solução e não mais uma dor de cabeça. Obrigado.